Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. O celular vibrou sobre a mesa e Cole, distraído por um relatório de trabalho, pegou-o por reflexo. Uma mensagem anônima, sem nome, sem foto, sem histórico anterior. Restaurante Las Brisas, mesa do fundo. Vá agora se quiser saber a verdade. Por um segundo, ele pensou que fosse um engano, algum tipo de spam, mas havia algo naquela frase que lhe cortou a respiração. O tom direto, a pontuação ríspida, como se alguém soubesse exatamente o que estava a fazer. A verdade. A palavra ecoava em sua mente. A verdade. Cole permaneceu imóvel por alguns segundos, encarando a tela como se ela pudesse lhe oferecer alguma explicação. Não o fez, mas também não era preciso. No fundo, ele sabia que aquilo tinha a ver com Vanessa. Vanessa tinha dito que passaria umas horas na casa da mãe. Soou normal, sem detalhes, sem urgência. Ele pegou as chaves do carro e saiu. No caminho, o coração batia no peito com uma força estranha, como se antecipasse algo que seus olhos ainda não tinham visto. O Las Brisas ficava a poucos minutos, um restaurante onde ele e Vanessa costumavam ir anos atrás, em jantares especiais, aniversários, celebrações. Chegar ali, naquela noite, com aquele aviso no celular, fazia tudo parecer uma versão distorcida da sua própria história. Estacionou o carro a alguma distância, observando o local por alguns segundos antes de sair. Tudo parecia normal do lado de fora. Mas o que importava estava lá dentro. Entrou com cuidado. Não se anunciaria. Evitou o contato com os funcionários e caminhou pelas bordas, procurando um ponto discreto, de onde pudesse ver as mesas do fundo. E então, ele a viu. O tempo pareceu congelar. No instante em que seus olhos encontraram aquela cena, Vanessa, sentada à mesa do fundo, com um sorriso suave no rosto, o tipo de sorriso que ela usava quando se sentia à vontade. Ela ria de algo que o homem à sua frente havia dito, um tipo que Cole nunca tinha visto antes. Barba bem aparada, cabelo arrumado, roupas caras, não era alguém comum em suas vidas. Mas ali, sentado em frente a Vanessa, ele parecia íntimo. A cumplicidade entre eles saltava aos olhos. Os gestos, os risos contidos, a forma como ela tocava na taça e depois ajeitava o cabelo. Então, aconteceu. Vanessa inclinou-se para a frente e o beijou. Cole engoliu em seco. Seu estômago revirou. A mão apertou o celular, mas ele se manteve firme o suficiente para abrir a câmera. Tirou uma foto. Apenas uma. Era o suficiente. A imagem estava registada. Guardou o celular de volta no bolso e, com os olhos a arder, afastou-se em silêncio. Só queria sair dali. Não faria uma cena. Não pediria explicações. Já não se tratava de confronto. Tratava-se de ver, entender e aceitar. Saiu pela porta dos fundos e caminhou até o carro com passos mais pesados do que deveriam ser. O peito continuava apertado, mas seus olhos, mesmo úmidos, carregavam a firmeza de quem acabara de despertar para uma nova realidade. Já do lado de fora, antes de entrar no carro, ele virou-se instintivamente e olhou de volta para o restaurante. Foi quando percebeu que o homem que estava com Vanessa o tinha visto. Agora, o homem se inclinava na direção dela, sussurrando algo em seu ouvido. A expressão de Vanessa mudou imediatamente. Ficou séria. Virou a cabeça lentamente, os olhos procurando na direção da saída. Seu corpo tensionou-se, como se uma descarga de culpa lhe percorresse a espinha, mas ela não se levantou. Permaneceu ali, fingindo continuar o jantar, enquanto algo claramente havia mudado. Cole, do lado de fora, assistia a tudo à distância. Naquele momento, teve a certeza de que tudo havia acabado. A dor não veio como uma explosão, veio como um vazio, um sentimento de que os anos, as promessas, as viagens,
Os sorrisos nas fotos antigas, tudo aquilo havia sido empurrado de um penhasco. Não importava o que seria dito depois. Ele tinha visto, ela o tinha beijado. E mais do que isso, o homem com quem ela estava sabia exatamente quem era Cole. Sabia o que estava a fazer, sabia que seria visto e, mesmo assim, levou o plano adiante. A mensagem anônima começava a fazer mais sentido agora. Aquele jantar, aquele beijo, tudo parecia orquestrado. Mas a razão ainda lhe escapava. Era cedo demais para entender. Tudo o que Cole sabia naquele momento era que sua vida acabara de mudar e que Vanessa, sua esposa por tantos anos, tinha escolhido outro caminho e escolheu traí-lo de forma planeada e calculada, sem sequer a decência de uma conversa. Naquela noite, Cole voltou para casa. A mesa estava posta como de costume. O prato dela ainda repousava no escorredor. A luz do corredor permanecia acesa, como se o dia fosse terminar, como qualquer outro, mas ele sabia que aquela noite jamais terminaria da mesma forma. Passou pelas fotos do corredor, com os olhos secos, sentou-se na poltrona e ficou em silêncio por horas, sem responder a mensagens, sem ligar para ninguém. Algo dentro dele se calou, algo que talvez nunca mais voltasse a falar da mesma maneira. E a parte mais cruel era que, mesmo depois do que viu, ele ainda esperava que ela voltasse. Mesmo sem querer perdoar, mesmo sem saber o que faria, uma parte dele ainda esperava ouvir o som da chave na fechadura. Mas ela não voltou. E, no fundo, essa foi a confirmação final. Cole acordou antes do despertador. Seu corpo estava inteiro, mas parecia ter sido espancado durante toda a noite. A cama ao seu lado continuava intocada, como estava desde que ele voltou do restaurante. Por um instante, considerou enviar uma mensagem, pedir explicações, dizer que sabia de tudo, mas a memória da cena voltou com força e sufocou qualquer impulso de contacto. Foi até a cozinha, preparou com um café simples e sentou-se, desejando que tudo aquilo tivesse sido apenas um erro passageiro, algo que pudesse ser desfeito. Em vez disso, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Vanessa, fria, direta, sem emoção. Ela informava que queria o divórcio e que, a partir daquele momento, qualquer comunicação deveria acontecer exclusivamente através de advogados. Nenhuma justificação, nenhuma tentativa de conversa, apenas a ordem, como se Cole fosse um estranho, alguém que ocupava um espaço inconveniente em sua vida. Era como se tudo tivesse sido ensaiado, como se ela estivesse pronta para aquele momento há semanas. Não havia o menor indício de dúvida ou arrependimento. O casamento inteiro, de repente, reduzido a um texto curto na tela de um celular. Cole leu e releu a mensagem várias vezes. Estava ali. Ela tinha tomado a decisão sozinha e apagado qualquer chance de diálogo. A sensação era de expulsão, não física, mas emocional. Ele respirou fundo e não respondeu. Passou o dia a tratar das coisas de forma prática. Contatou uma advogada recomendada por um amigo de confiança. Seu nome era Caroline Brooks, conhecida por sua firmeza e objetividade. Sem rodeios, ela ouviu os detalhes e preparou os primeiros passos imediatamente. Cole entregou tudo: capturas de tela da mensagem de Vanessa, a foto tirada no restaurante, extratos bancários, registros de despesas e contratos vinculados. Caroline não precisou fazer muitas perguntas. Apenas ouviu e montou o quebra-cabeça. O plano de ação era claro. Se Vanessa queria cortar a comunicação, ele cortaria os laços. Naquele mesmo dia, Cole cancelou os cartões adicionais que ela usava. Um era para o supermercado, outro para assinaturas. Suspendeu também as mensalidades do ginásio, os serviços de streaming e mudou todas as senhas a que ela ainda tinha acesso. Um a um, ele revogou os acessos partilhados com a precisão de quem desativa um sistema que já começara a falhar.
Nenhuma dessas ações foi tomada por raiva, mas com uma calma focada. Cada decisão de Vanessa trazia consequências, e ele estava apenas a seguir exatamente o que ela mesma havia solicitado. Caroline aconselhou que tudo fosse documentado e comunicado oficialmente ao advogado que ela viesse a contratar. 2 dias depois, Cole recebeu o primeiro contato formal. O nome era Martin Hale, carismático no tom, mas agressivo nas palavras. O e-mail exigia um suporte financeiro de emergência. Alegava que Vanessa havia perdido acesso a recursos básicos e precisava urgentemente de uma compensação até que o processo legal fosse estabelecido. Cole encaminhou o conteúdo para Caroline, que respondeu com um documento simples e direto. Anexada estava a mensagem original de Vanessa, reforçando que ela mesma havia pedido que toda a comunicação fosse formal e que Cole apenas tinha seguido suas exigências. Não houve corte inesperado, nem surpresa. Estava tudo ali, passo a passo, com datas e horas. Mas o impacto espalhou-se para além dos escritórios. Amigos em comum, familiares e até conhecidos que mal falavam com ele começaram a aparecer. Mensagens no celular, ligações curtas, tentativas de marcar encontros para conversar. A maioria dizia o mesmo, que ele estava a ser duro demais, que apesar de tudo, deveria manter algum nível de apoio, que não precisava levar tudo ao extremo. Alguns usavam o passado como argumento. Pensa em tudo o que viveram juntos, diziam. Outros apelavam para a imagem de Vanessa, como se ela fosse alguém que simplesmente se tinha perdido. Nenhum deles tinha visto o que ele viu. Nenhum deles leu a mensagem como ele leu. Ninguém ali conhecia o sabor da traição com tanta precisão. Cole não se justificou, apenas manteve sua decisão. O silêncio tornou-se a forma mais segura de preservar o pouco de dignidade que restava na história. Caroline reforçou a importância de não ceder. A linha que separa a firmeza da fragilidade é muito tênue quando se lida com manipulação emocional. E àquela altura já estava claro que qualquer abertura seria usada como arma contra ele durante o processo. O mais surpreendente foi descobrir que Vanessa tentou aceder a uma antiga conta conjunta esquecida, que ainda existia num banco menor e que continha um valor razoável, um movimento que, se não fosse percebido, teria colocado Cole em desvantagem. Mas nada passou despercebido. Cada tentativa de cruzar os limites foi registrada e anexada ao processo. Pouco a pouco, Cole começou a entender que aquela ruptura não era apenas conjugal, era uma separação de princípios. Enquanto ele tentava organizar os pedaços de uma vida construída a dois, Vanessa movia-se como se estivesse a apagar o passado com pressa, como se ele se tivesse tornado um obstáculo. O que ela não esperava era a resistência, e o que os outros também não esperavam era que Cole tivesse tanta clareza, mesmo ferido. O que antes era um homem em choque tornou-se alguém disposto a recomeçar, mesmo que isso significasse passar pelo desgaste de um divórcio hostil. A dor estava ali, diariamente, mas por trás dela havia uma decisão maior de recuperar o amor próprio, e a essa altura, isso valia mais do que qualquer casamento. O processo legal começou semanas após a troca de advogados e notificações formais. Cole, que sempre acreditou na conversa como primeira opção, viu-se imerso em petições, documentos e audiências. Caroline conduziu tudo com precisão, sabia onde pressionar, quais provas apresentar, que estratégia adotar. Cada item enviado ao tribunal era acompanhado de registros cronológicos e evidências. Nada ficava solto. A mensagem enviada por Vanessa, encerrando a comunicação direta, tornou-se a peça-chave da defesa. Ao lado dela, os extratos bancários, os comprovativos dos cancelamentos, os relatórios da tentativa de movimentação da conta antiga e, principalmente, a foto do restaurante,
A imagem do beijo tornou-se um ponto de viragem no caso, usada não como ataque, mas como explicação de contexto. Serviu para mostrar ao juiz que Cole não reagiu por impulso, mas com base no que viu, sentiu e entendeu com clareza. Do outro lado, Martin Hale tentou reposicionar Vanessa como vítima de abandono financeiro. Apresentou contas vencidas, dívidas acumuladas e supostas tentativas de procurar apoio que teriam sido ignoradas. Mas a narrativa tropeçava nos seus próprios dados. O juiz, atento, percebeu que a ordem de separação e corte de laços partiu dela. O argumento de que Vanessa foi surpreendida pela interrupção dos recursos financeiros enfraqueceu diante das capturas de tela e da linha do tempo compilada por Caroline. Cada cancelamento tinha uma data posterior, a mensagem onde ela mesma exigia distância. O que era apresentado como injustiça revelou-se consequência lógica. Foi nesse momento que os ataques fora do tribunal começaram. Cole, além de tudo, era dono de uma empresa multimilionária, construída anos antes de conhecer Vanessa. Uma marca sólida no setor de tecnologia e inovação, com contratos internacionais e uma equipa leal que o admirava não só como líder, mas como exemplo de visão e integridade. E foi precisamente esse império que se tornou alvo de ataques silenciosos. Denúncias anônimas começaram a chegar aos canais internos da empresa, queixas vagas sobre suposto assédio, manipulação de contratos e até desvio de recursos. Acusações fracas, mas que, diante de investidores e do conselho de administração, poderiam gerar um ruído perigoso. Cole foi avisado por um dos diretores. Em vez de reagir com raiva, recorreu à estratégia. Levou tudo a Caroline, que já estava preparada para essa possibilidade. Juntos organizaram respostas formais, levantaram relatórios internos, alinharam testemunhos de funcionários antigos e atuais, cruzaram agendas e responderam a cada ponto com provas irrefutáveis. Nenhuma das acusações sobreviveu à primeira verificação. As tentativas de manchar sua imagem dentro da própria empresa ruíram. Mas os efeitos colaterais vieram. Alguns contratos foram suspensos temporariamente, até que tudo fosse esclarecido, e reuniões de alto nível começaram a acontecer sem que ele fosse informado com antecedência. Mesmo provado inocente, havia cautela no ar. A confiança, uma vez arranhada, sempre leva tempo para cicatrizar. A dor mais profunda não estava nas mentiras espalhadas, mas na sua origem. Cole sabia, mesmo sem provas diretas, que aqueles ataques não vinham de fora. Era algo interno, de alguém com acesso, alguém com motivo, alguém que queria vê-lo cair. Vanessa, mesmo oficialmente afastada, agia pelas beiradas, tentando minar o que ele havia construído muito antes de ela entrar em sua vida. O golpe mais duro foi perceber que, por trás de sorrisos antigos, jantares elaborados e palavras de apoio, havia um interesse silencioso a observar tudo, à espera de uma chance para tomar posse de algo que ela nunca construiu. Durante uma das audiências, Vanessa chorou diante do juiz, alegando que Cole a tratava com frieza, que ele lhe havia tirado a dignidade como mulher e como esposa. Caroline, com calma, pediu permissão e leu, palavra por palavra, a mensagem onde Vanessa exigia que toda a comunicação ocorresse apenas entre advogados. Anexou também e-mails onde Vanessa tentava, de forma dissimulada, movimentar contas ocultas. O juiz, ao ouvir aquilo, tirou os óculos, fez uma longa pausa e afirmou com firmeza que não aceitaria manipulação emocional em seu tribunal. Afirmou que a instabilidade financeira de Vanessa era consequência direta das suas próprias decisões, tanto legais quanto morais. Esse momento marcou uma viragem definitiva. A tentativa de inverter os papéis falhou, e o que restou foi o que sempre esteve ali, diante de todos, um homem traído,
atacado fora dos tribunais, tentando proteger o que construiu ao longo de anos de sacrifício. As acusações cessaram. A postura da equipa jurídica do lado dela mudou. Os ataques começaram a diminuir, mas dentro de Cole, algo já havia mudado. O empresário confiante, generoso e aberto tornara-se alguém que media cada palavra, que revia cada contrato pessoal com o mesmo cuidado que usava nos negócios. A confiança, uma vez despedaçada, tornou-se armadura. Mesmo em meio a toda a confusão, Cole manteve a compostura, evitou retaliações desnecessárias, seguiu com elegância, não por orgulho, mas por entender que responder com veneno apenas prolongaria o ciclo que Vanessa havia iniciado. Ele sabia quem era, sabia o que construiu, e sabia também que qualquer fortuna pode ser refeita, mas a paz de espírito só se preserva quando se escolhe não baixar o nível. O julgamento terminou numa tarde de terça-feira. Após meses de depoimentos, confrontos silenciosos e relatórios técnicos, o veredito foi lido num tom neutro e direto, sem pausas dramáticas. Cole ouviu cada palavra com uma expressão firme, os olhos fixos no juiz, sem piscar, sem demonstrar sinal de euforia ou frustração. O que importava ali já não era a formalidade da vitória, era o reconhecimento legal do que ele sabia há muito tempo, que agira com dignidade do início ao fim, mesmo diante de armadilhas, ataques e ciladas. A decisão foi clara. Vanessa perderia o direito a qualquer participação acionária na empresa de Cole, uma vez que ele a fundara anos antes de a conhecer, e tudo o que possuíam em conjunto seria dividido segundo as proporções justas de investimento feitas ao longo do casamento. O juiz foi além. A tentativa de Vanessa de ocultar bens em seu nome durante o processo foi interpretada como uma fé. Uma propriedade em seu nome, comprada discretamente 2 anos antes e nunca declarada, veio à tona graças a um rastreamento feito pela equipa de Caroline. A descoberta desse movimento levou o juiz a decidir por uma medida corretiva, suspendendo por um período determinado qualquer pensão alimentícia substancial. O valor concedido foi simbólico, apenas o suficiente para cobrir necessidades básicas, sem manter o estilo de vida a que estava habituada. Foi nesse momento que a máscara finalmente começou a cair por completo. Vanessa, antes impecável na postura e na fala, começou a dar sinais de desequilíbrio. Saiu da audiência a evitar a imprensa, recusando qualquer comentário, e pela primeira vez desde o início do processo, não foi vista ao lado do seu advogado. Nos dias seguintes, Cole começou a ouvir coisas, algumas discretas, outras nem tanto. Um conhecido em comum, alguém que transitava bem entre os dois círculos sociais, pediu para tomar um café com ele. Alguém que Cole respeitava, mas com quem nunca tivera grande intimidade. Ele aceitou o convite mais por curiosidade do que por afeto. A conversa começou com temas neutros, mas rapidamente foi direta ao ponto, quando percebeu que Cole já não precisava de rodeios. Explicou que o homem com quem Vanessa fora vista no restaurante, aquele que a beijou e que viu Cole do outro lado da janela, chamava-se Chase Reynolds. Um consultor financeiro, charmoso, sempre bem vestido, conhecido por frequentar os mesmos eventos de luxo que Vanessa costumava ir com Cole. Segundo o relato, Chase fora o responsável por enviar a mensagem anônima para o celular de Cole naquela noite, não por compaixão, mas por puro interesse. Ele queria que Cole descobrisse, queria que ele visse, queria provocar a ruptura. Chase estava apaixonado, ou pelo menos acreditava estar. Ele pensou que, ao remover Cole da equação, teria a chance de se tornar o novo parceiro da mulher rica, ganhando acesso ao dinheiro, ao prestígio e à vida pronta que ela parecia oferecer. Mas Chase calculou tudo mal. Ele não sabia que Vanessa
perderia o acesso à maior parte dos bens. Não sabia que a empresa era inteiramente de Cole, protegida por acordos anteriores, legalmente blindada. Também não sabia que Vanessa havia cometido erros durante o processo que a deixariam quase de mãos vazias. E quando descobriu tudo isso, recuou. O romance acabou dias depois da sentença. Ele desapareceu da vida dela sem explicações, apagou mensagens, evitou o contato e bloqueou-a nas redes sociais. Vanessa, sem o patrimônio garantido, sem o parceiro ao seu lado e com a reputação manchada, enfrentou uma realidade dura: contas acumuladas, cartões de crédito recusados e um nome que já não abria portas com a mesma facilidade. Cole ficou a saber de tudo aos poucos. Nada disso o fez sorrir. Não se alegrou com a queda dela. Não sentiu prazer em assistir ao seu declínio. Porque, no fundo, o que ele havia perdido era maior do que qualquer vingança poderia compensar. A verdade dói quando chega, mas o silêncio que vem depois dela dói ainda mais. Por noites seguidas, ele pensou em como tudo poderia ter sido diferente se em algum momento ela tivesse escolhido dizer a verdade, se tivesse tido a coragem de dizer que o amor acabara, se tivesse escolhido terminar as coisas com respeito. Mas ela não escolheu isso. Preferiu o atalho, preferiu o beijo escondido, o sussurro disfarçado, o plano feito com alguém que só via nela uma oportunidade. Tudo o que Vanessa tentou manipular virou-se contra ela. Tudo o que Chase tentou conquistar desmoronou em dias. E o que restou foi a constatação crua de que, quando se constrói algo sobre mentiras e ambição, o chão sempre cede. Cole não saiu ileso, mas saiu inteiro. Perdeu o casamento, a confiança, o sono e parte da sua alegria, mas manteve a sua consciência tranquila. Ele sabia que havia encarado a faceta mais sombria de alguém que um dia amou incondicionalmente. E mesmo assim, escolheu a verdade, a justiça e o silêncio como suas respostas. Porque, no final, existem dores que se superam com o processo, mas outras que apenas o tempo e a dignidade podem curar. Sem dinheiro, sem um companheiro e sem prestígio, Vanessa afundou sob o peso das próprias escolhas. Chase desapareceu sem olhar para trás. E Cole, livre, recomeçou em paz, com a dignidade intacta, a fortuna preservada e o coração finalmente sereno. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!